aí, queridões, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um Avaliando Desenhos. Para você que nunca viu o quadro, é bem simples, eu criei uma hashtag lá pro Instagram e se você quiser ter seu desenho avaliado por mim e falado aqui no vídeo, é só postar a foto no Instagram e colocar a hashtag DizAíJaque, ok? Então é o seguinte, eu escolhi alguns desenhos, 10 para ser mais específica, não dá para escolher o de todo mundo, apesar de ter ficado encantada com o desenho que vocês me mandaram, que são desenhos muito bons. Eu não pude escolher todos, né? Então, infelizmente, não dá pra fazer tudo que a gente quer na vida. Mas eu escolhi alguns e eu vou comentar um pouco sobre eles agora. Bora pro nosso vídeo! O primeiro desenho que eu escolhi para avaliar aqui para vocês é o Gandalf, do Bruno0127. E, cara, a dica que eu tenho pra te dar é: não deixe tudo muito cinza. Isso eu vejo acontecer em muitos desenhos aí, pessoal que tá começando há pouco tempo no ramo do realismo. E esse é um grande problema, sabe? De ficar tudo muito cinza. Que acontece muito se você usa um lápis de uma graduação só. Por exemplo, se você usa um 2B para fazer o desenho inteiro. Aí na parte do olho, assim, que é uma parte que precisava de uma sombra mais pesada, você pode ter passado o lápis mais forte, pode ter carcado o lápis, né? E aí não dá um efeito legal. O que seria ideal é que você usasse um lápis com uma graduação maior. Seria um 6B, um 8B, etc. Então, para esse desenho, a minha dica é essa: não deixe ficar tudo muito cinza. Isso faz o desenho perder suas características e deixa ele meio sem graça também, deixa meio opaco. Que nem essa parte do cabelo aqui dele, era para dar uma sensação de profundidade maior. E nesse caso não tá dando tanto por causa da graduação do lápis. Então atente mais a isso. Mas é uma bela escolha, porque Gandalf é Gandalf, né? O segundo desenho é do Mr. Teus XD. O Mr. Teus XD desenhou... Quem que é esse cara? Não sei quem é esse cara. Enfim, ele desenhou um carinha aqui de óculos. E, cara, no quesito de composição aqui, o desenho ficou bem legal. Esse corte que você deu na camisa dele deixou uma coisa bem original, né? Deixou o desenho bem legal. E também é um desenho bem colorido. Não sei se é uma criação sua, se é uma pessoa que já existe, né? Não conheço. E ficou bem colorido, essas cores contrastaram legal e tudo mais. O que eu faria é colocar umas cores, uma variação maior na pele dele e também nas outras coisas, que é na camiseta e no óculos. Uma variação maior, o que eu digo? Se você tem uma cor base, no caso dele aqui seria um bege básico, você usa só uma cor para fazer a sombra e uma cor para fazer a luz. Isso não é suficiente se você quer dar um maior realismo no seu desenho. É importante que você tenha uma grande variedade da mesma cor em tons diferentes, que aí dá pra você deixar a pele mais realista, Bom, esse cabelo também, ele ficou um pouquinho chapado, né? Um pouquinho assim, sem muito brilho. E no caso desse penteado aqui, dá a impressão que o cabelo tá úmido, molhado ou com gel, alguma coisa assim. Quando o cabelo fica úmido, molhado, com gel, coisa assim, ele dá brilho, ele dá bastante brilho. E, bom, aqui dá pra ver através do óculos que esse ambiente que o cara tá tem bastante brilho. Então seria importante se você destacasse isso no cabelo também. Mas, como eu disse, no quesito de composição ficou muito legal. Eu peguei o desenho aqui também do Igor Howlett. Bom, ele desenhou o Hulk. Na verdade, ele fez outros desenhos também. Acho que ele postou 3 ou 4 desenhos aqui. Tava dando uma olhada. E eu peguei o do Hulk porque eu acho que dá pra exemplificar melhor o que eu queria dizer em relação a todos os outros desenhos. O que aconteceu aqui, Igor? Você marcou muito cada músculo do Hulk. A gente sabe que o Hulk é um personagem que realmente é muito exagerado em músculo, tanto no desenho, na HQ, nos filmes, enfim. Mas marcar cada veia, cada músculo até o final, em cada detalhe, contornar tudo, não dá um aspecto legal no desenho. Porque mesmo uma pessoa muito forte, um fisiculturista, uma pessoa que trabalha com isso mesmo esse tipo de pessoa não tem tudo marcado dessa forma. A gente vê os risquinhos, mas não são fechados, não são como aqui o exemplo nesse abdômen. Parece que aqueles músculos da lateral tá sobrepondo ao músculo do meio e o do meio parece que é uma malha, um tecido, entendeu? Então se você forçar muito essas marcas, ele vai ficar muito artificial. Outra coisa que eu destacaria aqui também é para que você estudasse um pouco mais de escorço. O que aconteceu aqui? Nesse braço direito dele, ele, pelo que eu entendi que você pretendeu mostrar aqui, ele está inclinando o braço para frente
e aliás, o antebraço para frente e a parte de cima do braço tá igual ao outro, certo? Só que quando você inclina esse braço para frente, naturalmente a mão dele vai ficar um pouquinho maior. Ou seja, quando você pega e compara com essa outra mão que está mais longe, elas estão do mesmo tamanho. E não é o que aconteceria. Quando você tem uma personagem de corpo inteiro, uma mão está à frente e a outra está atrás, uma mão à frente, a outra atrás, a mão que está na frente fica muito maior do que a mão que está atrás. Então é importante pensar nessa tridimensionalidade do desenho para você fazer uma coisa mais que dê uma sensação que seja mais real. A pintura também você fez num estilo assim mais blocadão, né? Cores mais chapadas. E eu gostei da pintura, né? Eu acho que o que desvalorizou um pouco foram esses traços muito marcados mesmo. E eu só mudaria um pouco essa pintura no shorts, que eu acho que no shorts ficou muito discrepante a sombra da cor base do shorts, que como eu disse no desenho anterior, é importante que você tenha uma gama bem variada de cores para aplicar. Ou então, se você tiver só 3, que aqui no caso desse desenho se aplica muito bem, que é uma cor base, uma cor para brilho e uma cor para sombra, que as cores sejam mais próximas do que isso aqui, porque essa daqui, a cor base é um lilás, a cor de sombra parece que é um rosa bem forte assim, né? Então não tá casando muito bem. Essas são as dicas que eu tenho pra te dar aí. O próximo desenho é do Patrick Michelino Art, e ele desenhou o famoso Jesus Christ aqui. E, cara, você usou uma folha meio diferente, né? Deu a impressão aqui que essa folha tem uma textura, né? E eu gosto desse estilo. Me parece, eu não sei se foi isso mesmo, mas me parece que você pintou com outra coisa que não seja lápis grafite. Eu tenho a sensação de que seja carvão ou algo assim. Deixa eu até ver se você colocou aqui. Não colocou nada, mas eu tenho essa sensação. Justamente também por causa da textura do papel, enfim. E por estar muito escuro também. Então eu acredito que pelo menos um 2B eu acho que você não usou aqui. O que eu pontuaria nesse desenho? Anatomia humana. É importante prestar atenção nisso em relação ao rosto dele. Os olhos, é claro que tem aquela dificuldade de desenhistas, dificuldade atemporal, universal, que é de desenhar um olho igual ao outro. Isso é natural, eu acho que todo mundo deve ter dificuldade com isso. Quem não tem, me ensine. E, cara, ficou um pouco diferente um olho um do outro, né? Esse olho da esquerda dele está um pouco mais puxado para cima e o olho da direita dele está um pouco mais puxado para baixo. Então é importante a gente manter um padrão, porque o natural do ser humano, na anatomia do ser humano, é que um olho seja igual ao outro, né? Salvo casos como o Severo, mas na maioria dos casos um olho é bem parecido com o outro. E também o que eu notei aqui nesse desenho é que, por exemplo, no nariz, você marcou muito o contorno e esqueceu da sombra. Nesse estilo que eu acho que está beirando mais um realismo do que uma ilustração, é importante você pensar que não exista esboço. Aliás, não existem traços. Você esquece de traço. Traço você vai fazer com a sombra. Com o jogo de luz e sombra você vai montando os traços. Então aqui no nariz e também nessas marcas de expressões embaixo do olho, ficaram muito marcados o traço. E aí você deixou um pouco de lado a sombra, né? E aqui acontece também um pouco daquilo do que eu falei naquele primeiro desenho do Gandalf. A pele em si, ela tá meio opaca, uma cor só. E talvez só algum detalhezinho, alguma coisinha de um cinza bem claro. Então seria legal se você não tivesse medo de aplicar o grafite e não deixasse aparecer esses traços. Sombra é que fazem os traços num desenho realista. Espero que isso possa te ajudar de alguma forma. O próximo desenho é do João Vitor Arts, que ele desenhou o Thor. Como é o nome do cara? Chris Hemsworth. Ele desenhou o Thor. E aqui aconteceu um pouco daquilo que eu já falei nos outros 2 desenhos anteriores, feito a grafite. Na pele, tá faltando grafite, tá faltando lápis de graduações diferentes. Se você tirar o cabelo e tirar também os olhos, fica mais ou menos tudo na mesma cor. Ainda mais porque você pintou o fundo, né? No fundo você deu uma passadinha com grafite e ficou um cinza bem clarinho. Dá a impressão que ficou assim tudo no mesmo tom de cinza, entendeu? Não tem uma discrepância muito forte. Por exemplo, aqui no limite do queixo pro pescoço, essa parte aqui do pescoço devia estar muito mais escura. Porque essa luz, como a sombra é bem marcada, dá a impressão da luz ser bem tensa.
Então, essa parte aqui tinha que ser mais escura. E como você mantém o mesmo padrão de cinza, fica tudo meio assim, opaco mesmo, meio sem vida, meio não natural. Então é importante que você faça isso que você fez no cabelo, na pele também. Porque no cabelo tem bastante parte muito escura e bastante parte muito clara, o que evidencia essa luz forte que eu tô falando. Então é legal que você atente-se a isso para a pele também, ok? O próximo desenho é um desenho que eu tô fazendo agora também, eu acho que vai sair quinta-feira, que é do Ragnar Lothbrooks. E quem fez esse desenho foi o Lu Lopes, L2 Tattoo. Esse desenho foi feito pelo ou pela Lu Lopes, não sei se é um homem ou se é uma mulher, Lu é uma coisa que pode ser para uns. E o que eu penso a respeito desse desenho? Apesar de você ter usado sim uma gama de cores muito grande, que a gente observa aqui que tem um laranja, aí tem uma cor meio amarelada, tem o marrom nas marcas de expressão, você usou bastante do preto, você não teve medo de aplicar contraste. O problema aqui é que não está havendo um jogo de sombra muito bem definido. Nesse caso, como nessa parte do rosto dele, na parte externa, tá vindo muita luz, nós chamamos de contraluz isso, essa parte daqui da cabeça automaticamente fica mais escura. E aqui é difícil perceber isso porque aqui no meio da testa dele e aqui estão praticamente no mesmo tom. Não tá nenhum mais escuro que o outro. E é uma questão lógica que se a luz vem daqui muito forte, aqui vai estar mais ou menos e aqui vai estar bem escuro. Então é importante pensar nessa tridimensionalidade da coisa que você está desenhando, né? E, bom, eu achei que no cabelo você se virou muito bem, mas nessa pele aí eu acho que dava pra suavizar também essas marcas de expressão que ele tá aqui no rosto, né? Que aí ficaria uma coisa mais natural. Mas no geral eu achei legal que você não teve medo de aplicar o contraste, de aplicar cores escuras e cores bem claras. Isso eu acho importante. Isso é importante para os nossos estudos no realismo. Então tá mandando muito bem, cara. O próximo desenho é do Marcus Mauscher. Ele desenhou o Batman tomando whisky, creio que seja whisky, sentado numa poltroninha. Nada como chegar em casa depois de um longo dia de trabalho. Bem, Marcos, esse desenho, se não me engano, eu já vi essa ilustração em algum lugar, né? Então eu acho que não seja de sua criação. A pintura é aquilo lá que eu falei do outro desenho. Tem um papel bem texturizado, né? Mordi a língua. Tem um papel bem texturizado e isso dá um efeito legal no desenho, né? Tira um pouco do realismo e deixa ele mais estilizado. E eu gostei, cara. Eu gostei da sombra, eu gostei de como você fez essa sombra no sofazinho, na parte de dentro e também na parte que pega a luz do abajur. Eu achei que você se virou bem com essas coisas. E eu gostei bastante da pintura que você fez. Você não deixou o traço evidente, isso é importante. Só que quando a gente não deixa o traço evidente, é importante que a gente marque mais perto de onde é o limite das coisas. Então vamos dar um exemplo. Aqui na frente da máscara dele tá cinza. Aqui tá preto. E aqui poderia estar mais escuro ainda do que o que tá, porque ele tá uma massa de um cinza escuro daqui até aqui. E como a luz que tá vindo é do abajur, a parte que tá contrária à luz vai ficar bem mais escura. Então você podia ter intensificado a sombra nessa parte. Mas de resto eu achei que você se virou muito bem com o seu desenho e eu gostei bastante da composição também. O próximo desenho é do Jill Midnight. Vamos ver se o nome do cara é esse mesmo. Diógenes Cardillo. E ele desenhou Matheus Verdelho. Eu tava reconhecendo realmente quem era esse cara aqui. E bem, Matheus Verdelho. O que eu acho a respeito desse desenho? Em relação à simetria, eu também tenho alguns toques aqui pra você. Não em relação ao olho, mas eu achei que o nariz ficou bem discrepante, uma narina da outra. Parece que a narina esquerda dele tá bem maior do que a narina direita dele. Apesar dele estar um pouquinho virado, né? Mas ainda assim dá uma sensação de que ela tá menor mesmo, não que é a perspectiva da foto. Outra coisa que eu pontuaria também é aqui nessa parte do pescoço, essa parte de baixo. Naturalmente ficaria um pouco mais escuro, porque essa parte ela é funda, certo? O queixo está para frente
e essa parte está para trás. Então, naturalmente, mesmo que a luz venha de frente, essa parte aqui ficaria um pouco mais escura do que o queixo. E aqui a única coisa que você fez foi, tipo, traçar uma linha de pelos, né, dessa barba. E embaixo ela já fica da mesma cor que tá no queixo. E, na verdade, não seria bem assim quando você trata de realismo, né? Nessa parte do pescoço ela é mais profunda, então naturalmente vai ficar mais escura. Outra coisa que eu diria pra você é em relação à pele, a mesma coisa que eu já falei aqui pro pessoal. Não tenha medo de aplicar as cores na pele, intensifique essas sombras, intensifique a passada do lápis, não deixa assim tudo muito a mesma cor, sabe? Tem uma gama variada para você aplicar várias sombras, várias cores dessa sombra e também para intensificar mais a parte que tá mais clara. Por exemplo, embaixo da aba desse boné, eu acho que poderia ficar um pouquinho mais escura, para justamente intensificar que o boné é para frente e essa parte vem para dentro, naturalmente mais escuro. Mas no resto, em quesitos de anatomia, eu gostei bastante, tá muito legal. Tem uma composição bacana aqui na folha e eu acho que você se virou muito bem, Diógenes. O próximo desenho é do Patrick Michelino Art. O Patrick desenhou o Cristiano Ronaldo, este desenho aqui. E, cara, primeiro comentário que eu tenho pra fazer, que foi a primeira coisa que eu bati o olho, é o cabelo. O cabelo é importante, eu falo aqui várias vezes, eu também já fiz alguns tutoriais. É importante que para fazer realismo você faça fio a fio. Quando você faz isso que você fez aqui nessa parte que é para ser mais clara, ele ficou tipo uma massa de cinza, com algumas partes meio quebradas assim, e um preto por cima. O que eu acho que seria ideal é se você passasse essa cor base e fosse passando com o preto por cima alguns fios para dar um tom de maior realidade. Porque ficou uma parte blocada de cinza. E isso tira a naturalidade do cabelo, porque o cabelo realmente é uma coisa que tem muito detalhe, né? Muito fiozinho. Então é importante que você destaque isso. Outra coisa, eu senti bastante falta de variação de cor na pele também. Apesar de aqui no pescoço você fez da maneira correta, tá mais escuro, mas aqui no rosto dele dá a impressão que é uma cor só, uma cor chapada, entendeu? Você pegou um só lápis e passou nele inteiro. Claro que você não fez isso, dá pra perceber que aqui em cima do olho tá um pouquinho mais claro, aqui nessa parte da bochecha tá um pouquinho mais claro, mas intensifique isso também. Eu venho falando em todos os desenhos, né? Então é importante que pra fixar mesmo na cabeça isso, né? Eu tô falando tanto que nem eu nunca mais vou fazer isso na vida. Então é importante você intensificar bastante essas sombras para dar um toque de realismo maior. Outra coisa são essas marcas de expressão. Como eu já falei também, no realismo é importante você não deixar traços aparentes. Os traços eles se dão de acordo com o jogo de luz e sombra que você faz. Então esses traços, esses riscos que tem no olho dele tiram completamente o realismo da foto. Isso funciona muito bem numa ilustração, num cartoon, em outro tipo de desenho. Mas no realismo isso não funciona. Traço não funciona no realismo. Isso é importante fixar na mente de vocês. O próximo desenho é do Carlos Lima e ele fez um desenho do Logan e a X23. Logan, X23 e o Xavier aqui de canto. Bom, você fez uma composição muito legal aqui. Essa marca como é que é? Das garras, sei lá, disso aqui que sai da mão dele, ficaram muito legais assim de lado, fizeram uma composição muito legal na folha. A menininha embaixo, ele em cima e o cara meio em preto e branco aqui do lado, ficou muito legal mesmo. As cores que você usou, esse rosa, o vermelho, o azul e o preto, assim, para dar aquele contraste mesmo, ficou muito legal. Eu gostei demais da sua composição. O que eu faria de diferente aqui é pensar um pouco na pele do Logan. Devia ter uma cor base por baixo. Eu tenho a impressão que você passou em cima do branco direto as cores. O rosa, o preto, um pouquinho do azul ali em cima do branco. O ideal é que a gente tenha uma cor base para depois trabalhar por cima, no realismo. Na X23 aqui faltou algumas coisinhas, como eu já disse, de faltar mesmo uma maior intensidade na sombra, né, e tal. E a pele do professor Xavier também eu achei a mesma coisa da do Logan. É importante que tenha uma base
Mas no contexto geral aqui eu gostei demais do seu desenho, ficou muito legal mesmo, Carlos. Agora, como detalhe desse vídeo, depois dos nossos 10 avaliados aqui, eu tenho 3 desenhos que eu fiquei impressionada com o nível de detalhamento e eu fiquei de boca aberta. Eu aqui vou pedir dica para esse pessoal para eu poder melhorar no meu desenho, vai. O primeiro é do Jader, ele desenhou o Homem de Ferro aqui na versão latão dele, né? O segundo é do Ricardo. Ricardo desenhou um olho de um tigre. E o terceiro é o Detalhista, que na verdade ele tem um canal no YouTube também, que eu tava vendo hoje, inclusive. E o nome dele é Adam Ramos. E ele fez esse David Jones. Gente, sem palavras para esses 3 desenhos, dá uma olhada. Tem um preciosismo muito grande, um detalhamento muito legal, eles fizeram tudo isso muito bem, eles pensaram bastante na composição, também naquele jogo de sombras que eu falei para vocês não terem medo de aplicar mesmo as cores. São excelentes, meus parabéns para vocês. E eu fico muito feliz aí que esse pessoal esteja postando na hashtag. Também é importante o pessoal que marca nessa hashtag, não só para aprender com o que eu tô falando aqui, mas também para aprender entre vocês. A gente forma uma comunidade aí dentro dessa tag, conforme o pessoal vai marcando. É legal que vocês deem uma olhada no que tem nessa tag também, em outros desenhos. Tem umas coisas muito legais, dá para vocês aprenderem vendo o trabalho um do outro também, sem precisar necessariamente que eu fale. Então essa é uma dica muito importante, dica para todo mundo, aliás, para todos os desenhos aqui que postaram na tag Diz Aí Jaque. Olhem os desenhos que tem aí na tag. Tem muita coisa boa, de muita gente talentosa, de muita gente que manja muito e vocês podem aprender assim também. Em relação a esse desenho do Jader, eu tenho alguns comentários, sim. Eu achei que aqui nessa parte do ferro, o traço está muito marcado. Então você deixou a linha muito marcada. Como eu já disse aqui nos outros desenhos, é importante que no realismo não haja traços. Então era legal ter dado uma suavizada. Mas fora isso, excelente, excelente seu desenho. Quanto ao desenho do Ricardo, uma coisa que eu notei bastante são essa parte dos pelos que estão na frente do olho aqui. Eu acho que é legal se você suavizasse um pouco mais, não deixasse tão marcado assim cada cor. Porque dá pra ver muito nitidamente que você tem um amarelo, um laranja, um marrom e um preto. Tem alguns tracinhos de branco que eu acho que você fez com a caneta Posca, né? Ou caneta gel. Então, seria mais legal se você mesclasse um pouco mais, não deixasse tão destacado. Mas também, outro desenho excelente. E esse aqui do O Detalhista, do David Jones, eu não tenho o que dizer. Eu não tenho o que dizer. Ficou muito legal mesmo. Então é isso aí, esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esquece de curtir esse vídeo, não esquece de compartilhar e de se inscrever aqui no canal. Além de se inscrever, cliquem no sininho para receber notificação de quando sair vídeo novo. E, gente, meu grande abraço. Não deixem de postar na tag só porque eu não compartilhei. Não dá para compartilhar de todo mundo, gente. Me perdoe de todo o coração, mas não dá. Então, continuem postando que uma hora esse desenho vai pro canal, ok? Então, é isso aí, até a próxima!